Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos começar a nossa terceira aula de filosofia, tá? A gente se encontrou no sábado, porque foi sábado letivo, e agora é a aula da filosofia da semana mesmo, que é essa dia de segunda-feira, tá? Deixa eu ajustar aqui o tempo. Bom, na primeira e na segunda aula a gente estudou os conceitos, né, as ideias filosóficas de dignidade, dignidade humana, o dever moral no pensamento do Kant, a noção de igualdade também, ideia de igualdade, né? Tudo isso para a gente poder falar um pouquinho sobre fazer uma explanação sobre a filosofia na Idade Média, né? Ou a gente poderia dizer a ética, mais especificamente a ética cristã. A gente viu a ética no pensamento do Kant, né? O Kant, ele é um filósofo da modernidade, né? Ele viveu no século XVIII. Já quando a gente fala em Idade Média, é antes, o período anterior à modernidade, não é? Então a gente tem também uma série de filósofos, muitos filósofos que produziram a partir das referências cristãs. Vocês sabem que na Europa, durante toda a Idade Média, o cristianismo ele era a religião oficial do Estado, né? A Igreja Católica, ela era o poder político, né? Não era apenas um poder religioso, como é hoje, né? Mas Estado e Igreja eram a mesma instituição. Eles tinham o poder político, o poder religioso, o poder econômico. Então, esse era o contexto, tá? Vamos ver aqui dois grandes representantes da filosofia medieval que abordam, escreveram sobre a ética cristã, né? A ética a partir dos fundamentos do cristianismo, da religião cristã, que foram o Santo Agostinho. Ele viveu de 354 a 430, no século V, né, depois de Cristo. E a gente tem o Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274, já no século XIII, não é? Bem depois aí de Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele é um dos maiores representantes do que a gente chama de patrística, né? Que é um nome dado à filosofia feita pelos padres e tal. E São Tomás de Aquino, ele é o maior representante pode ser considerado o maior representante da escolástica, né? Que já era posteriormente com o desenvolvimento dos centros de estudo, das universidades e tudo mais. O Tomás de Aquino ele ficou conhecido como um grande representante da escolástica. Eu vou ler agora o texto aí do livro didático de vocês, tá? Quem tem o livro me acompanha, quem não tem, acompanha por aqui. A ideia de dignidade humana não é de hoje. Ela tem uma longa história. Embora atualmente tenha uma definição estritamente filosófica, a dignidade humana é um princípio muito antigo, que se desenvolveu e se consolidou a partir do cristianismo. Então é como eu disse, a noção moderna, a noção, a ideia filosófica do Kant, ela, claro, né, é original do pensamento dele, como ele escreveu, as características que ele colocou para falar do dever moral, de dignidade humana, é do Kant. Mas a ideia de dignidade humana ela já estava presente no cristianismo, ao longo do desenvolvimento da religião cristã, não é? Apesar de não ser uma filosofia e em alguns casos até entrar em debate com ela, o cristianismo proporcionou um pano de fundo para que os filósofos
Primeiro, os cristãos, depois os que, mesmo não sendo necessariamente cristãos, herdaram muitos de seus métodos e princípios, desenvolvessem o conceito de dignidade humana. Então, olha bem esse parágrafo. O cristianismo não é uma filosofia, é uma religião, né? Parte das verdades reveladas na história de Jesus Cristo, né? Mas filósofos, alguns filósofos cristãos, não é? O que é que eles fizeram ao longo da Idade Média? Eles adaptaram muitas das ideias da filosofia antiga para as ideias do cristianismo. Fizeram meio que uma fusão, né? Uma união do que já tinha de filosofia, primeiro com o pensamento de Platão, da Antiguidade, depois o Aristóteles, né? Que é outro filósofo da Antiguidade, ele vai ser lido já pelos escolásticos, e daí tem uma configuração muito específica de filosofia que é a partir dos fundamentos do cristianismo. Então, existiam filósofos cristãos e filósofos que não seguiam o cristianismo. O Kant, por exemplo, a filosofia do Kant não pode ser vista como uma filosofia cristã, né? Ele não parte do fundamento divino para criar as suas ideias. Mas o que é que esse parágrafo está dizendo? Que mesmo para filósofos que não são cristãos, que não foram cristãos já no início da modernidade, ao longo da modernidade, as ideias do cristianismo elas estão de certa forma presentes, né? Em alguma medida estão presentes. O cristianismo trouxe uma interpretação inovadora para três ideias que os pensadores gregos, por exemplo, tratavam de maneira muito particular: a dignidade humana, né, essas três ideias, a dignidade humana, a liberdade e a consciência interior. Devemos entender que, para os gregos antigos, o mundo era basicamente aristocrático, ou seja, havia uma hierarquia no universo em que os melhores, por natureza, deveriam estar acima, enquanto os níveis inferiores deveriam ser ocupados pelos menores por natureza. Não é que na Idade Média não houvesse desigualdade social. Ao longo de toda a história, essa ideia aristocrática, né, de pessoas melhores e pessoas piores, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, ela existe ao longo de toda a história. Mas o que o texto está querendo dizer aqui é que já no pensamento do cristianismo, né, ao longo da Idade Média, não se tem a mesma compreensão de aristocracia, né? São outras, as classes sociais, elas se configuram de outra maneira. Por exemplo, você tem os padres, que são muito ricos, né? Eles são muito ricos. Você tem os donos de terras, que também são muito ricos. E você tem a plebe. Mas veja, com o cristianismo, a ideia de humanidade ganha um novo sentido. Ele vai trazer a ideia de que a humanidade é fundamentalmente uma e que todas as pessoas são iguais em dignidade. Essa foi uma ideia muito revolucionária para a época e ainda somos devedores dela. O cristianismo vai explicar que as qualidades naturais de cada um são diferentes. Entretanto, do ponto de vista moral, ou seja, quando se trata de agir bem ou mal, essas diferenças não têm nenhuma importância. É a ideia de que perante Deus, né, todos são devedores da fé cristã. Então, essa ideia da dignidade e da igualdade do cristianismo, ela é algo muito peculiar, né? Porque as noções de bem e de mal, de certo e errado, de como viver, elas estão todas baseadas no ensinamento bíblico, né? No Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. O que realmente importa é o que fazemos com as qualidades que recebemos da natureza. E se somos todos iguais do ponto de vista moral, o mais importante são as decisões que tomamos. Então, essa igualdade aí é a igualdade na liberdade de decidir o que fazer, não é? Aqui a gente tem uma imagem do relevo em mármore representando uma cena de banquete do século VI a.C. no Museu Arqueológico de Istambul, na Turquia. Na imagem mostra a aristocracia sendo servida aqui pelos escravos, não é? Mas ao longo da Idade Média a gente não tem os escravos, mas a gente tem o sistema feudal, né? O feudalismo, que apesar de não haver escravo, explorava tanto o trabalho
dos camponeses, né, daqueles que trabalhavam na terra e viviam aí a depender dos senhores de terra, né, na relação entre o vassalo, o suzerano, o, e a figura do rei. Vocês devem estudar, sempre ter em mente que a filosofia ela está muito ligada com a história, né? Então vão lembrando aí de tudo que vocês aprenderam em história da época da Idade Média. Ó, nesse caso, podemos usar nossos talentos naturais, a força, a inteligência, etc., para o bem ou para o mal, pois nossas escolhas são mais importantes que os nossos talentos. Uma boa ou má ação vai depender, portanto, da decisão da pessoa. Logo, outra ideia essencial que o cristianismo aperfeiçoou foi a ideia de liberdade, mais especificamente o conceito de livre-arbítrio, a possibilidade que o ser humano tem de decidir como agir com base apenas em sua consciência. Então, os filósofos medievais, não é? Aqueles dois lá do início que eu mostrei, o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, para eles a ideia de livre-arbítrio ela vai ganhar um sentido muito importante, né, no pensamento deles, no pensamento filosófico deles. Porque daí entra a ideia de liberdade, né? Somos, segundo a filosofia medieval, se somos todos iguais perante Deus, né, e devemos obedecer os mandamentos divinos, ao mesmo tempo temos uma liberdade para seguir ou não seguir, não é? Tais mandamentos. Os cristãos referem-se a esse fato pela expressão de que todos somos irmãos, dotados da mesma capacidade de decidir entre o bem e o mal. Para usar um vocabulário filosófico, dizemos que essa moral cristã é uma moral universalista. Veja, é outra característica aí que na modernidade vai se aperfeiçoar ainda mais, né? A noção de universalismo em termos aí de direitos, de liberdade, enfim. Aqui eu parei. Outra ideia importante que o cristianismo nos legou foi a seguinte: quando se trata de fazer uma boa ação, o espírito é mais importante do que a letra, ou seja, aquilo que se passa em nossa consciência interior é o mais importante do que cumprir uma lei, quer dizer, não importa tanto fazer o certo por obrigação, por medo do castigo, por parecer uma pessoa bacana para os outros. O mais importante é fazer uma boa ação de modo que em sua consciência é isso que você realmente deseja fazer. Então, essa liberdade, não é? Que se efetua no livre-arbítrio, na capacidade que cada indivíduo tem de decidir, através da sua consciência interior, né, da sua conexão é uma palavra moderna, mas da sua fé, da sua comunhão com Deus, é algo particular da filosofia que se desenvolve durante o período chamado Idade Média, não é? Os diferentes períodos da Idade Média. Desse modo, o conceito de liberdade, o de dignidade humana e o de igualdade serão retomados pelos filósofos modernos e repensados sob uma nova linguagem e nova perspectiva, referindo-se menos à religião e mais à filosofia e às ciências em geral. Foi o que fez, por exemplo, o filósofo moderno Immanuel Kant, que elaborou de forma estritamente filosófica o conceito de dignidade humana, como já vimos anteriormente. Então é aquilo que eu falei. Muitos filósofos modernos, né, a religião ela vai perdendo força, a igreja ela vai perdendo força política, então muitos filósofos modernos não vão seguir mais os conceitos, as ideias, né, o pensamento cristão. Eles vão desenvolver algo mais ligado mesmo à ciência, né, o pensamento científico é algo que vocês vão estudar depois, que é o desenvolvimento da filosofia e da ciência modernas. Mas veja, tais ideias, né, conceito de liberdade como algo individual, o de dignidade humana e de igualdade, né, perante Deus, tudo isso já está ali na filosofia da Idade Média, e que depois ele, citando aí o exemplo do Kant, né, no texto, vai se desenvolver de uma maneira não cristã, mas estritamente aí filosófica, né?
Ó, separei aqui alguns pontos para a gente também ter é, na nossa cabecinha aí, ó. Veja, são pontos importantes. A ética de Santo Agostinho, no século IV, né, ele viveu no século IV, destaca-se ao tentar explicar como pode existir o mal se tudo vem de Deus. E Deus é bondade infinita. Santo Agostinho introduziu a ideia de liberdade como livre arbítrio, isto é, a noção de que cada indivíduo tem a possibilidade de escolher como agir de acordo com sua própria vontade. Portanto, pode optar livremente por aproximar-se de Deus ou por afastar-se dele. O afastamento de Deus seria o mal, de acordo com o filósofo. A pergunta é simples, não é? Que ele levanta aí. Como pode haver o mal se Deus criou tudo e Deus é bondade infinita? Aí o Santo Agostinho, ó, ele vai escrever, vai desenvolver a argumentação dele, tentando justificar aí, né, a fé com a racionalidade de que existe o livre arbítrio, porque embora o ser humano seja temente, dependente, né, da figura de Deus, ele tem a capacidade de discernir, né, entre o bem e o mal, e conforme ele vá escolhendo, né, agindo moralmente, tomando as suas ações, ele se afasta ou se aproxima de Deus. Então aí a ideia de livre-arbítrio é uma das características, né, um dos conceitos do Santo Agostinho. Os filósofos medievais herdaram alguns elementos da tradição filosófica grega, reconfigurando-os no interior de uma ética cristã. E como eu falei, né, antigamente, muito da filosofia helênica, né, do período da, da expansão do, da cultura greco-romana vai ser retomado pelos filósofos medievais, mas a partir da perspectiva cristã, né? Santo Tomás de Aquino, do século XIII, por exemplo, recuperou da ética aristotélica a ideia de felicidade como fim último do ser humano, mas cristianizou essa noção a identificar Deus como a fonte dessa felicidade. Muitos filósofos eles vão ler os textos antigos de Aristóteles, que não eram cristãos, afinal Cristo nem existia na antiguidade, e eles vão adaptar ao cristianismo, entendeu? Então essa ideia da felicidade como fim último já tinha sido pensado pelo Aristóteles, mas eles vão associar agora a Deus como essa felicidade última, né? Como sendo a razão dessa felicidade última, né? A emergência da subjetividade, o que é isso? Acentuando a tendência já esboçada na filosofia de estoicos e epicuristas, são duas escolas filosóficas antigas, a ética cristã tratou a moral do ponto de vista estritamente pessoal, como uma relação entre cada indivíduo e Deus, isolando-o de sua condição social e atribuindo à subjetividade uma importância até então desconhecida, que é, como eu já falei aqui no slide anterior, a noção de interioridade, não é? Da consciência. Quando a gente fala em subjetividade, a gente está falando de interioridade, né? E no caso aí da individualização, digamos, da ética, né? Através da fé. Porque a fé, ela tem esse elemento do indivíduo, essa característica do indivíduo e Deus, né? Do diálogo entre indivíduo e Deus. Então, essa emergência da subjetividade, ela também se desenvolve aí, né, durante o pensamento dos filósofos cristãos. E a gente fica por aqui, tá? De exercício, a gente tem as páginas 42 e 43, que vocês precisam responder, e o conteúdo da avaliação bimestral, que vai acontecer no dia 30/4, no fim desse mês. São a ética do dever na filosofia de Kant, né? O primeiro slide, a nossa primeira aula aqui virtual, e a ética cristã da aula passada, a aula que a gente teve no sábado, e essa aula de hoje, não é aqui. Aliás, a aula do sábado foi ainda sobre a ética do dever, né, na filosofia do Kant. A gente só aprofundou mais. E hoje é que a gente está vendo a ética cristã. Então,
Então serão essas 3 aulas, tá, gente? Que a gente teve aqui pelo YouTube, que vai ser cobrado na avaliação bimestral. Esses conteúdos que serão cobrados na avaliação bimestral. E é isso. Até mais.